Primeiro jornal com apoio de Colégio Teutônia. Somos todos CT, inspirados em você. Colégio Teutônia, matrículas abertas. Conosco também carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Pois bem, gente, um assunto que segue repercutindo na nossa comunidade é justamente com relação ao assunto envolvendo a Sertel, que voltou em Assembleia no dia 11 de outubro, a questão do aumento da cota capital. O que, obviamente, que não era um aumento de tarifa, não era um aumento da conta de luz, mas ela incidiria na conta de luz nos próximos 2 anos dos consumidores e associados da Sertel. Essa decisão, semana passada, ela teve uma reviravolta quando o Ministério Público aqui de Teutônia entrou com uma liminar e foi aprovada pela juíza, foi deferida pela juíza de direito aqui de Teutônia. Quem está conosco na manhã de hoje é o promotor de justiça, Jair João Frantz, primeiro promotor de justiça da Promotoria de Justiça aqui de Teutônia. Tudo bem, promotor? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia, ouvintes da Tirol. O Ministério Público agradece essa oportunidade de esclarecer alguns pontos, inclusive sobre essa ação civil pública, sobre os efeitos da liminar e sobre a decisão de aumento dessa cota capital por parte da Sertel. Exatamente, promotor. Nós aqui abrimos o espaço semana passada para que viesse em nossos estúdios antes do que aconteceu na sexta-feira do presidente da Sertel. Qual é o principal motivo? A gente viu que houve uma mobilização muito grande acerca da população, né? A população teutoniense e os associados se movimentaram para buscar, obviamente, atender os seus interesses. Qual é que foi o principal motivo em que baseou o Ministério Público para entrar com essa liminar? A liminar nessa ação civil pública, ela foi posta, a ação civil pública foi proposta principalmente por causa do reclame da população, dos consumidores, e o próprio promotor de justiça foi surpreendido com esse aumento de cota de capital, com essa informação, e começaram a chegar no Ministério Público dezenas de ligações, pessoas reclamando de tudo que é jeito, questionando, pedindo providências ao Ministério Público. Nas redes sociais isso foi muito discutido, manifestações perante a Sertel também, manifestações silenciosas, abaixos assinados que estão sendo providenciados pela população. Então isso não foi bem recebido pela população, pelos consumidores, pelos clientes da Sertel Energia, e razões pelas quais o Ministério Público, analisando a questão jurídica, entendeu por ingressar com uma ação civil pública, um pedido liminar, que foi prontamente deferida pelo Judiciário. Esse pedido, essa ação civil pública, ela tem que trâmite dentro da Justiça agora, promotor? Na sexta-feira eu vi que a Sertel já se manifestou logo também, emitindo um aviso que iria postergar ou iria oferecer aos consumidores novas contas de luz, tirando o aumento da cota capital. Qual é o trâmite que ele tem agora? A juíza já deferiu, né? Qual é que é o processo que se desencadeia a partir disso? Essa liminar vale até decisão judicial posterior. Se eventualmente em algum momento for revogada, mas em princípio o fundamento jurídico para o deferimento dessa liminar é muito forte. Nós estamos perante um serviço essencial, um serviço básico, que é o fornecimento de energia elétrica. O que incide é o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor é a parte fraca da relação. É um contrato de adesão entre o fornecedor do serviço, que é a Sertel Energia, e o consumidor. Então, estamos tranquilos, o Ministério Público está muito tranquilo quanto a isso, quanto a as razões jurídicas do deferimento da liminar e da manutenção dessa liminar. Quer dizer que estamos também sensíveis a esse problema da Sertel. Eu não sei se as pessoas estão bem a par, mas existem duas Sertéis, dá para dizer exatamente, assim. Duas cooperativas, né? Duas cooperativas, que é a Cooperativa de Desenvolvimento e a de Energia. A de Energia, que está tudo bem, estão com as contas equilibradas, conforme se manifestou o próprio presidente da Sertel. E o problema está, então, na Sertel Desenvolvimento. Basicamente são as lojas, artefatos de cimento, Sertelnet, artefatos de cimento, exatamente. Sertelnet. São todos os assuntos que permeiam as outras atividades da Sertel. Inclusive há uma dívida muito grande já relatada pela Sertel também. Agora, em função disso tudo, se baseou em quê? Se baseia basicamente no Código de Defesa do Consumidor, promotor, essa ação civil pública, olhando pela base legal, em cima desse Código de Defesa que o Ministério Público baseia também a sua ação, a sua liminar?
É só sobre o Código de Defesa do Consumidor. Só sobre o Código. Por quê? Porque é uma relação de consumo. É uma relação de consumo, sem dúvida. Existe um fornecimento de uma energia elétrica, de um serviço básico, de um serviço essencial. E do outro lado, é o que se considera como um ponto frágil da relação, que é o consumidor. Vejam bem, quando alguém pede uma ligação de luz e energia elétrica nesse território, vamos dizer assim, de abrangência da Sertel, não existe opção. Não existe opção. E, inclusive, as pessoas, a grande maioria, dá para dizer assim, sequer sabe que estão se associando a uma cooperativa. Então, para aquele que pede uma ligação de energia elétrica, simplesmente está pedindo um serviço básico e essencial. E para isso tem muitas regras. A energia elétrica é toda regulamentada, toda regrada. Então, efetivamente, esse aumento de cota de capital obrigatório para todos os consumidores, o Ministério Público viu, e assim como o Judiciário também está vendo, como ofensivo ao direito do consumidor e legal, portanto. Esse questionamento passa do consumidor que é associado através do Ministério Público, ou seja, o consumidor, como nós falamos agora, na medida que pede a ligação da energia elétrica. Ele mesmo não sendo informado, ou sendo informado que ele é associado, mesmo assim ele pode se sentir lesado na questão do direito do consumidor, ou seja, ele não tem opção. Dos questionamentos que se fazia era esse, né, promotor? Que não necessariamente eu fui chamado para a Assembleia, não necessariamente eu sou associado que fui ouvido, ou seja, essa relação consumidor-Sertel-associado, ela passa também pelo Código de Defesa do Consumidor? Também passa. Veja-se que isso é um contrato de adesão. O consumidor não tem a opção de alterar as cláusulas do contrato quando pede uma ligação de energia elétrica. E o que tem que ser feito, tem que ser feita a diferenciação o que é a cooperativa, né, o que é o associado e o que é um consumidor. Né? Nós estamos tratando aqui de um problema, de uma cooperativa, problemas financeiros, mas principalmente um problema de um consumidor. Então, são 60 mil e poucos pontos de energia elétrica da Sertel, e se a gente fizer uma conta básica, assim, se fosse três pessoas de uma família, aí já são 180 mil pessoas afetadas. Então é um grupo muito grande de pessoas que são afetadas, né, por causa desse aumento, que no final das contas, para as pessoas, para as pessoas que pagam energia elétrica, isso é um aumento de energia elétrica, independente do nome que se der. Até porque não sequer ficou claro como esse valor seria devolvido aos associados e se um dia seria devolvido. Esse prazo agora de liminar, né? Qual é o processo agora? O senhor já falava antes que ele vai ser julgado, né, promotor? Mas o que dá para esperar? O consumidor espera o quê? A posição da Sertel é que as novas contas de energia elétrica não venham agora com a cota capital. Mas o que o consumidor pode esperar, o que o associado da Sertel pode esperar agora para os próximos meses? A Sertel vai se manifestar novamente para buscar os seus direitos enquanto essa liminar, ou o Ministério Público vai ficar atento? Qual é que é o trâmite normal agora do processo? A ação civil pública segue, ela prossegue, ela terá um final. Ela tem um prazo, final. Promotor? Não há prazo. Não há prazo para isso. A liminar, a decisão judicial, ela está aí, ela tem que ser cumprida. E eu quero reiterar, o Ministério Público está sensível a essa situação da Sertel. Isso é um problema administrativo, isso vai ter que ser resolvido de uma forma administrativa, através da administração da Sertel, através de renegociação de juros, enfim. A decisão tem que ser administrativa. O que não se pode aceitar é que toda essa conta seja empurrada para os consumidores, inclusive muitos consumidores novos que têm a ligação de energia há pouco tempo, que vão fazer, mas os que têm a ligação de energia há pouco tempo, eles são obrigados então a ressarcir um prejuízo do passado de uma administração que não conseguiu prever, né, não conseguiu evitar esse tipo gigantesco, inclusive, de prejuízo da Sertel. Na forma legal, promotor, essa questão de você pedir a conta de luz e ser automaticamente considerado um associado, ela é legal? Ela há alguma diferença nesse processo? Ou seja, muitas pessoas se questionam: eu vou fazer uma ligação e não quero ser associado. É possível isso dentro do Estatuto da Cooperativa, dentro
de uma questão legal? Deveria se dar uma analisada no estatuto. Esse dado eu não tenho, não me debrucei sobre esse assunto, mas veja bem, a Sertel é uma situação ímpar, né? Uma fornecedora de energia elétrica, distribuidora em forma de uma cooperativa. E a cooperativa, esse serviço de cooperativa, ela é muito interessante, ela é muito forte aqui em Teutônia e região, e sem dúvida é um mecanismo meio muito adequado, muito interessante, né? Acho que o problema não está nessa formatação em forma de cooperativa. O problema aqui mesmo foi, provavelmente, de administração, que deu um prejuízo, um déficit muito grande, e isso tem que ser resolvido de alguma forma agora. Muito bem, promotor de justiça de Teutônia, Jair João Frantz. Promotor, a gente vai ficar atento, né? E a gente fica sempre muito contente quando o senhor disse aqui no início da entrevista que o Ministério Público se manifestou através de pedido da população, né? A gente fica contente quando vê um Ministério Público atuante aqui em Teutônia, que acima de tudo que dê ouvidos para a população. Afinal de contas, as manifestações foram imensas e espalhadas por via rede social. Aqui na Rádio Tirol recebemos também diariamente, e a gente fica satisfeito quando vê que o Ministério Público está à disposição da população para tomar essas e outras medidas. Portanto, agora é aguardar e ver o que acontece. O certo é que, de fato, através da liminar, a Sertel fica em possibilidade de cobrar esse aumento da cota capital nas contas de energia elétrica, é isso? Sim, se é compulsório, obrigatório, está proibido sim, né, sob as penas da lei, sob pena de multa, e veja bem, de acordo com o Código do Consumidor, aquilo que é cobrado de forma indevida tem que ser restituído, devolvido em dobro. Então, seguramente a Sertel vai cumprir essa decisão liminar, porque senão poderia haver um prejuízo muito grande quanto a isso, e novamente quero me colocar à disposição de vocês aqui da Rádio Tirol. Se houver algum outro assunto, estamos à disposição. Nós agradecemos, muito obrigado, boa semana de trabalho para o senhor. Muito obrigado da mesma forma. Promotor de Justiça aqui de Teutônia, lembrando que essa entrevista também estará disponível em nosso site, para você que quer tirar alguma dúvida ainda na manhã de hoje. O promotor Jair João Frantz esteve conosco, nós vamos a um breve intervalo, logo as informações finais do primeiro jornal desta segunda-feira. Bom dia.